E quando a gente fala de avivamento, sabe, dentro da casa do Senhor, nós estamos falando de sermos totalmente imitadores desse Cristo. Totalmente imitadores desse Cristo que nos salvou, que nos libertou, né? Esse Cristo que nos fez ter a possibilidade de estarmos hoje aqui na Santa Ceia e ao qual deu maior sacrifício pela humanidade para que um dia pudéssemos ter acesso a Ele e também a vida eterna. Então, não existe exemplo maior de Bíblia, de cristão, de homem de Deus que Jesus Cristo. Eu sempre falo para os jovens o seguinte: a gente tem uma mania, não só para os jovens, para todos, nós temos uma mania de falar o seguinte: é errando que se aprende. Você já falou isso uma vez? Você já ouviu isso? É errando que se aprende. Porém, quando você vai para o modelo da Bíblia, você vai ver Davi. Davi errou, mas aprendeu. Você vai ver Jacó. Jacó errou, mas aprendeu. Você vai ver Abraão, você vai ver Moisés. Erraram, mas aprenderam. Só que quando você olha para o modelo mais perfeito que nós podemos imitar, que é de Jesus Cristo, ele não errou. Ele não precisou errar para aprender. Ele se manteve firme e constante até o final. E o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida dele. Então diga para quem está do seu lado: você não precisa errar para aprender. Se você estiver em Cristo, escutar a sua voz e obedecer as suas escrituras, você tem força para não errar, para que os seus pés não venham tropeçar e nem vacilar. Por quê? Se há uma luta constantemente que todos nós passamos, é a luta da carne versus o espírito. E ganha quem você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, ele sobressai. Pastor, então pela lógica, se eu alimentar mais o espírito, ele sobressai. Mas se eu alimentar mais a carne, ela sobressai. Não. Se você alimentar o espírito, ele sobressai. Só que se você deixar de alimentar o espírito, a carne já é alimentada. Muitas das vezes, nós vemos alguns homens e mulheres de Deus tropeçarem ou abandonarem o evangelho, pararem de viver debaixo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, melhor dizendo, não é porque cometeram pecados grandes, sabe? Pecados que mexeram com a estrutura do seu corpo e da igreja, não. Mas deixaram de buscar a Deus. E quando você deixa de buscar a Deus, a sua carne, ela é alimentada naturalmente. Pastor, mas eu não vejo nenhuma coisa que não deve, eu não ouço aquilo que não deve, eu não fico na roda dos escarnecedores. Pastor, é de dentro de casa para o trabalho, do trabalho para dentro de casa. Sabe, tem pessoas que são assim: eu não faço nada de errado, porém, quanto menos você alimenta o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, mais a tua carne é fortalecida. E aprenda o seguinte: não somente pecados que estão transcritos nas tábuas dos mandamentos, ou pecados escandalosos que a igreja está acostumada a ouvir e ver, que vai levar muita gente para o inferno. A apostasia vai levar muita gente para o inferno. O sentimento, sabe, de não obedecer a Deus, ou melhor, a desobediência a Ele, mesmo sem pecados escandalosos, também vai levar muita gente para o inferno. Você quer ver uma das coisas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que pode nos levar para o inferno? A parábola dos talentos vai dizer: a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O de 5 granjeou mais 5. O de 2 granjeou mais 2. E o de 1 somente enterrou. E talvez a explicação que ele dá para o Senhor da parábola: fiquei com medo de ti e enterrei, para a gente, tadinho. Poxa, ele enterrou. Poxa, ele ficou com medo, pelo menos não perdeu o talento. Só que o Senhor da parábola, que você entende que é o próprio Senhor falando para o servo, vai dizer assim para ele: servo inútil e infiel. É como se o Senhor da parábola estivesse dizendo: eu te dei um talento. E se eu te dei um talento, é porque eu vi a capacidade que você tinha de usar esse talento para o crescimento, mas você preferiu esconder. O Senhor da parábola diz: sai de perto de mim, vai para longe, porque você não soube aproveitar o talento. Então você começa a entender que tem muito mais coisas que levam ao inferno do que esses pecados escandalosos. Muito mais coisas que levam ao inferno, que a gente às vezes faz, age e não entende que a gente está colocando em risco a nossa salvação. Aí a Bíblia vai dizer que a porta do céu, ela é pequena e estreita, e a do inferno é grande e larga. Então uma coisa que nós precisamos entender pastor, por que você está falando tudo isso? Porque ser avivado não é viver uma noite de um movimento pentecostal.
Ser avivado não é viver uma noite de você ser batizado no Espírito Santo. Isso são manifestações do poder de Deus. Ser avivado é você entender aquilo que o apóstolo Paulo falou. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então ele toma conta das minhas atitudes, das minhas emoções. Ele toma conta, sabe, do meu espiritual, do meu emocional, do meu físico. Eu entrego todas a minha capacidade e as minhas deficiências na mão dele. É um entendimento prático daquilo que o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu estou fazendo todo dia. Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? É alguém que está entendendo, se eu não estiver em Deus, eu me torno a pior versão de mim mesmo. Se eu não estiver em Deus, eu não estou sendo avivado. Porque eu volto a te dizer, você não precisa estar numa vigília onde o fogo está caindo, onde o poder de Deus está caindo para ser avivado. Você pode ser avivado dentro de casa, lendo a palavra de Deus e entendendo que você precisa mudar uma rota. Não, eu vou na conferência do Aviva, porque lá no Aviva de Vilar dos Teles o fogo pega e lá eu vou ser avivado. Não. Se você vem com um sentimento como esse, muitas das vezes, quem vem com esse sentimento sai daqui não avivado, emocionado pelo que aconteceu. Mas a emoção daquilo que ele viveu na casa do Senhor não muda nada na tua vida. Não muda nada na sua história. Não corrige os seus atos pecaminosos. Não te dá uma direção para o futuro. Não abre mais a tua mente espiritual. Então aprende isso, crente. Ser avivado não é receber um dom espiritual. Ser avivado não é viver debaixo de movimentos pentecostais. Ser avivado é entender que eu preciso parecer mais com Deus. Preciso gerar em mim o caráter dele. E se o caráter dele é gerado em mim, e a palavra dele vive em mim, aquilo que eu vivo vai externar para o mundo lá fora. As pessoas verão, não somente a tua mudança como uma pessoa, mas as pessoas saberão, existe a manifestação de um poder que está sobre a vida dele, que está sobre a vida dela. É por isso que Jesus, andando com os discípulos e vendo a regeneração deles, vai dizer para ele, vai chegar um dia em que vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Não porque vocês foram escolhidos como discípulos, mas porque vocês deixaram manifestar em vocês toda a certeza daquilo que é o reino de Deus. Então diga para quem está do seu lado, você precisa avivar-se ainda mais debaixo da obediência da palavra de Deus. Deixa eu repetir para você aqui rapidinho. Diga para quem está do seu lado, não existe avivamento sem palavra. Sem palavra. É por isso que no Aviva, que nós fazemos em toda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é um culto, irmãos, com palavra. Avivamento só debaixo de manifestação pentecostal não é avivamento. Culto sem palavra não é culto. Não, pastor, eu fui num lugar que só tinha revelação. Então foi uma noite de revelação. Mas eu tenho medo de pessoas com revelação que não estão baseadas na palavra de Deus. Porque de vez em quando o diabo se transveste de anjo de luz. Sabe, eu tenho medo de cultos que às vezes eu ia, que me chamavam para conhecer, que só tinha revelação, que só tinha manifestação, mas não tinha palavra. E aí eu ficava pensando, da onde vem essa manifestação do poder? Deus está nisso? É misericórdia e graça? É o diabo querendo enganar? Pastor, mas o diabo não entra na igreja. Então você tem que ler Apocalipse. Você vai ver o diabo entrando em forma de espírito de Jezabel em uma igreja, espírito de Balaque em outra, e a falta de amor que alguns teólogos acreditam também que é um esfriamento que vem da parte de Satanás sobre aquela igreja devido à funcionalidade dela, à rotina dela, não de buscar a Deus, mas só de fazer a sua obra. Então você precisa entender que o inimigo, ele também tenta nos enganar. Então, para mim saber se o que está acontecendo é realmente uma manifestação do poder de Deus, eu preciso estar debaixo da sua palavra. Para mim entender se realmente aquilo que está acontecendo é a manifestação do poder de Deus, eu preciso estar debaixo da obediência. E uma coisa que a obediência me dá é discernimento. Verso 45, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento. Lhes abriu o quê? Ah, crente, pelo amor de Deus, você está bem melhor do que eu. Você está menos cansado do que eu. Então lhes abriu o... para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém.
Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Olhe para cá. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para tudo aquilo que a palavra de Deus quer semear. E que de nenhuma forma as problemáticas da nossa vida venham impedir de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Você concorda com isso? Escute isso, crente. Você acabou de ler comigo. O que Jesus está fazendo aqui é abrir o entendimento deles. Porque, eu já falei isso para você, eu volto a repetir. Eles estão acostumados a andar com Jesus. Então, andar com Jesus naquela época era uma garantia. Porque a garantia de andar com Jesus é: eu vou ver milagres acontecer, eu vou ver manifestações do seu poder, e aquilo que eu preciso, Jesus pode manifestar. Eu estou com fome, multiplica pães e peixes. O mar está bravio, acalma a tempestade. Se ele está dentro do barco, ele acalma e diz, ele levanta e diz: vento, acalme-se, mar, fique mais calmo. Se ele não está dentro do barco, ele vem andando sobre as águas. Então andar com Jesus é a certeza daquilo que ele vai operar. Alguém morreu, ressuscita. Um cego não enxerga, enxergue. Um surdo não está ouvindo, ouça. O paralítico não anda, levanta e anda. Senhor, tem leprosos, sejam curados. Eles estão andando com Jesus e vivendo toda a manifestação do seu poder. Só que eles estão acostumados a viverem com esse Jesus, esquecendo daquilo que ele disse: um dia eu vou morrer. Um dia eu vou precisar me entregar. As escrituras vão ter que acontecer. E como o cordeiro mudo, ele se entregou, como ovelha ao matadouro. Eles imaginaram que a crescente em que Jesus vinha, em seus 3 anos de ministério, o ápice dessa crescente talvez seria uma manifestação de vitória ainda maior. Mas o que eles tiveram que ver foi um Jesus morrendo numa cruz, na forma mais ofensiva de morte da época, em meio a 12 ladrões. Sabe, levado como ovelha ao matadouro, sim. Sem nenhuma cautela daqueles que o levaram, sem nenhuma pena daqueles que o levaram. Bateram nele, colocaram ele numa cruz, pregam em suas mãos, pregam em seus pés, coroa de espinho. Suspenderam o corpo do nosso Senhor, e ali estão os discípulos vendo aquilo. E eu já falei isso aqui para você, eu volto a repetir. O pior dia que os discípulos estão vivendo, e eu não julgo Pedro quando nega, não julgo os discípulos de Emaús quando vão embora, porque a psicologia, ela vai dizer que mesmo no tempo de dor, ou mesmo no tempo de bonança, quando você está apegado a alguma coisa, ainda há esperança. Então eles estão vivendo o primeiro dia, eles estão vendo Jesus sofrendo, mas eles ainda estão apegados àquilo que eles estão vendo. Então, se eles conseguem enxergar, ainda há esperança em seu coração daquilo que ele pode manifestar. Por quê? Ele ressuscitou os mortos, ele andou sobre as águas, ele curou aqueles que estavam doentes, ele tinha poder sobre o vento e sobre o mar. Então, o que seria uma cruz para ele? Só que o que eles talvez não entendiam de forma somente não verbalizada, mas de concreta, é que ele tinha que passar por tudo aquilo. E que ele tinha sim poder para sair, ele tinha sim poder de estalar os dedos, piscar os olhos e tudo mudar. Mas ele tinha que passar por aquilo. Por quê? Por amor a mim e a você. Para que nós hoje tivéssemos o direito de estarmos numa igreja como essa, liberdade do Espírito Santo, sermos cheios da graça de Deus e manifestarmos ainda mais o seu caráter. Então agora os discípulos estão vivendo a morte de Cristo, ele morre. O segundo dia, o silêncio. E é o pior dia para eles. Não tem corpo para chorar e não tem vida para celebrar. É um silêncio absurdo. Sabe? E todos nós já passamos por esse tempo de silêncio. Você quer ver? Você está debaixo de um diagnóstico do médico. E aí agora o médico te passa um procedimento, te passa um remédio. E ele diz, toma aí esse remédio durante 30, 60 dias. Que há a possibilidade desse nódulo diminuir, desse caroço desaparecer e você não ter que passar pela mesa da cirurgia. E aí de repente você faz o exame, só que você não entende. E aí você está com aquele exame 1 semana e o médico só está marcado na semana que vem. Você fica 1 semana desesperado, com um silêncio. Porque você não tem um médico para falar, você não sabe ler aquele exame, então você fica naquela expectativa, sabe, horrenda, naquela possibilidade, acontece ou não acontece? Vou operar ou não vou operar? São silêncios da nossa vida. Alguém que promete nos ajudar, e aí chega o dia que nós precisamos da ajuda,
e essa ajuda ainda não chegou, é 7 horas da manhã, é 8 horas da manhã, é 10 horas da manhã, você vive um silêncio, porque você não sabe o que esperar. Você não tem dor para chorar, mas tem a esperança daquilo que pode acontecer. E esses dois sentimentos se encontram e se confrontam de uma forma estranha, que causa uma ausência, um silêncio em nosso coração. É isso que os discípulos estão vivendo. Não tenho corpo para chorar e não tenho vida para celebrar. O que eu tenho? Nada. A lembrança do ontem e talvez a possibilidade do amanhã. É por isso que os discípulos do caminho de Emaús, eles vão embora. É por isso que alguns ficam com medo daquilo que aconteceu. Por quê? Rapaz, nós pensávamos que era ele que iria nos remir, mas ele foi morto como outros. E aí você vai ver agora o terceiro dia, Jesus ressuscitando, sabe, falando com as mulheres, dizendo, volta para Jerusalém, conta para aqueles que aquele que morreu agora vive eternamente. E aí você vai ver que agora Jesus vai até os discípulos. Tomé não consegue acreditar que Jesus está vivo. Preciso ver na palma de suas mãos a ferida, o buraco que o prego deixou. E aí a palavra de Deus vai dizer, a incredulidade de Tomé. E quantas das vezes nós batemos em Tomé por conta disso? E a realidade é que a incredulidade que Tomé está vivendo não é um título que ele tem, não é um adjetivo que ele tem, é um momento da sua vida. Ou você tem fé em tudo que você faz? Você nunca duvidou? Você nunca manifestou inconstância na tua fé? Será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? Você quer ver uma coisa? Eu provo que você tem inconstância hoje. Vai ao enterro. De repente Deus olha para você, com aquele olhar, com olhos como chama de fogo, e diz para você, meu filho, bota a mão sobre o morto e declara para ele se levantar, que ele vai se levantar. Você tem coragem de fazer isso? Olha a inconstância. É tu que está falando? Se for, faz o morto levantar. Por quê? Porque é algo tão sobrenatural, que até eu e você vamos ficar, Senhor, Senhor, tu tem que levantar esse morto. Porque se não levantar o negócio vai ficar ruim. Ou você acha que nunca passou pelo meu coração essa inconstância, essa incerteza? Ah, irmão, claro que já. O que Tomé está vivendo, a incredulidade de Tomé, não é a falta de conhecimento de quem é Jesus. A incredulidade de Tomé, talvez, eu estou colocando talvez, porque eu não estava lá, mas pelas que as Escrituras vão falar, passa por um sentimento, talvez de eu vi você morrer. O Senhor mudou a minha vida, tiraram um sentido da minha vida naquela sexta-feira na cruz. E agora alguém diz que o Senhor ressuscitou. Eu preciso ver, sabe por quê? Porque eu vi o Senhor ressuscitar, mas eu nunca vi ninguém alto se ressuscitar. Eu vi o Senhor dizer, Lázaro, saia para fora. Eu vi o Senhor dizer, Talita cumi, a menina levantou. Eu vi o Senhor tocar naquele menino e o menino voltou a respirar. Mas agora alguém do nada levantar do túmulo. Eu preciso enxergar se é verdadeiro. A incredulidade de Tomé não é um adjetivo que o acompanha. A incredulidade de Tomé é algo do momento devido a uma dor gigante que ele está sentindo. E a visibilidade extrema daquilo que ele viu. É por isso que eu não julgo Tomé. Porque talvez eu faria a mesma coisa. Eu não julgo Pedro. Porque talvez se alguém olhasse para mim e falasse assim, você andava com Jesus, vai morrer igual a ele. Eu estou fora. Você é o pastor Adevec Vilar dos Teles, você andava com Jesus, você vai morrer. Não, tenho família, hein? É por isso que eu não julgo as ações dos discípulos. Porque julgá-los lendo a Bíblia é muito fácil, mas manifestar e entendimento do sentimento daquilo que eles tiveram naquele momento é complicado. Porque se o próprio Jesus, antes de ser crucificado no Getsemane, está dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É o Jesus que está dizendo, estou com medo. É a humanidade de Jesus falando. Se for possível, não tem uma outra forma desse sacrifício acontecer? É o que Jesus está dizendo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia da dor. Só que esse Jesus que era 100% Deus, também era 100% homem, também era 100% Deus. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então agora esses discípulos estão vendo esse Jesus que ressuscitou. E agora esse Jesus libera uma palavra sobre a vida deles. E essa palavra foi o que nós lemos. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia.
E aí você leu comigo que Jesus está dizendo, eu preciso lembrar a vocês para que abra o entendimento de vocês. O que Jesus está falando para os discípulos não é nada novo, já tinha sido profetizado e ele mesmo já tinha falado. Então o que ele está fazendo? É a forma didática daquilo que nós somos ensinados, a repetição. Eu preciso abrir o entendimento de vocês, e não vou abrir com nada novo do que aconteceu nesses 3 dias, eu vou abrir com as profecias que já foram liberadas. Eu vou abrir com aquilo que já tinha sido dito pelos profetas e por mim mesmo ao começar a andar com vocês. Então aprenda uma coisa, pastor, como é que eu abro o meu entendimento? Aqui, ó. As profecias já foram escritas, as profecias já foram descritas e muitas delas já foram manifestadas. A gente só não abre o nosso entendimento porque nós não queremos. Porque passa pela nossa capacidade de entender que as coisas novas é que vão revelar o novo sobre a nossa vida. E eu vim aqui te dizer que Deus, Ele manifesta coisas novas, mas o que traz sustento para o teu coração já está escrito, já está descrito e já está liberado sobre a sua vida. A gente fica querendo pregações novas, não, revelações que ninguém nunca deu, manifestações que ninguém nunca fez. E na realidade, você tem a Bíblia aí junto comigo, onde tem ali inúmeras manifestações, que teve o poder no passado, tem o poder no presente, e daqui a 10.000 anos vai ter poder sobre a igreja. É por isso que Neemias vai dizer, quando ele vê que o povo está com medo dos inimigos que vão entrar e querem matar o povo e acabar com a obra, Neemias vai dizer, deixa eu falar uma coisa para vocês, lembrai-vos do Senhor, aquele que é grande e terrível. Neemias não está dizendo, os irmãos, nessa noite veio um anjo a mim e ele me deu uma revelação nova. Nessa noite veio um profeta a mim e Deus usou ele para mim e me liberou algo novo. Não. Neemias está dizendo, eu preciso que vocês lembrem daquilo que Ele é e daquilo que Ele já fez. Lembra lá no Egito, quando Ele tirou vocês de lá? Lembra quando o mar se abriu? Lembra das pragas? Lembra do maná? Lembra da coluna de fogo? Lembra da nuvem que estava tampando o sol? Lembra como as roupas de vocês cresceram? Lembra como o calçado crescia com os pés? Lembra do Deus que baixou o Jordão para que vocês passassem? Então não tem nada de novo para frente, mas o que Deus tem para vocês é a lembrança de quem Ele é. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Tá bom, Neemias, e depois de lembrar, pelejem pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? A lembrança daquilo que Ele é o suficiente para te avivar nos dias de hoje. E quando o avivamento chega, te fortalece, te surpreende, traz cura para a tua vida, traz fortalecimento para o teu ser. Tudo isso através da palavra de Deus. O que Deus está dizendo é, eu vou abrir o entendimento de vocês, para que vocês venham compreender as Escrituras. Está escrito. Está escrito. Lembra de Mateus capítulo 4? Jesus vai ser levado pelo Espírito ao deserto, e o diabo pega Jesus e bota no mais alto dos montes. Irmãos, da primeira vez que eu ouvi um pastor falando isso mudou a minha forma de pensar no crescimento. Nem sempre o crescimento é indo para cima. Existem crescimentos que é de forma madura, indo para frente. Pastor, me prova, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, para que haja fortalecimento sobre o seu ministério. O diabo pega Jesus e bota lá em cima do pináculo. Aí eu ouvindo esse pastor pregar, ele disse, existem lugares altos que não é Deus que nos coloca, mas que é o Satanás que quer fazer com que a gente tenha uma visibilidade daquilo que parece bom. Aí você vai ver que Jesus vai vencer a tentação como? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Você não vai ver o Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo, no futuro ainda haverá. Não. Ele está dizendo, claro, que o meu Deus é Deus de coisas novas.
Deus tem o poder de trazer à tona aquilo que não existe para te abençoar. Ele é o Deus do haja, o Deus da criação. A Bíblia vai dizer sobre novidades? Vai. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para a sua igreja. Mas Deus, ele se manifesta em coisas novas a partir do entendimento das coisas passadas e das coisas presentes. Deus não pode se manifestar em novidade se eu não entendo o hoje e o ontem. Como posso eu viver o amanhã se não vivo hoje e se não passei pelo ontem? Então você não vai ver esse Jesus olhando para o diabo dizendo, no futuro haverá, amanhã não. Ele vai dizer, já está escrito, já foi escrito, já está descrito. É como se Jesus estivesse dizendo, ei, diabo, aquilo que te mata já foi liberado, aquilo que te destrói já está escrito, aquilo que me dá poder já veio no passado, não vai se apresentar no futuro. E aí eu quero trazer um entendimento para você, dessa simples mensagem, de que o avivamento não vai acontecer, ele já aconteceu, e você precisa se encaixar nele. Eu cresci, irmãos, quando aqui cresceram no Evangelho? Levanta a sua mão. Você que cresceu no Evangelho, mesmo que os seus pés vacilaram como o meu de vez em quando, mas você cresceu no Evangelho. Eu não sei se você vai lembrar mais quantas vezes eu ouvi, o avivamento vai começar no Brasil. O avivamento vem pela igreja brasileira. Haverá um tempo onde haverá uma explosão extraordinária do Espírito Santo. Irmão, eu tenho 35 anos e eu já estou vivendo esse avivamento há 35 anos. Porque a minha casa sempre teve a manifestação do poder de Deus. As igrejas em que eu passei sempre houveram a manifestação do poder de Deus, mas ficou uma geração procurando uma bola que iria vir do céu, ou um poder que iria se manifestar talvez igual um desenho japonês. E na realidade, aquilo que se manifesta para que haja o avivamento é o entendimento e a compreensão das Escrituras. E uma vez que eu entendo e compreendo, eu obedeço. E uma vez que eu obedeço, eu estou aprovado para viver aquilo que Jesus Cristo disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Ele não tem filhos prediletos, mas ele tem pessoas que têm a capacidade de fé e de crença extraordinária. Você está vendo Pedro que errou, que negou. Pedro vacilou a caminhada inteira com Jesus. Mas agora, debaixo da obediência e do Espírito Santo sobre a vida dele, Pedro está indo para a igreja, olhando alguém que não pode andar e dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Você observa que Pedro não está dizendo o que o meu Deus tem, o que Jesus tem, o que o Espírito... Não. Pedro está dizendo: eu já entendi que aquilo que tem lá também está em mim. Então aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E você vai ver um avivalista gerando um avivamento. Porque isso é avivamento. O avivamento que ele gerou causou cura naquele homem e causou espanto para aqueles que viram um homem se levantar e entrar para a igreja para adorar o Senhor, irmãos. Isso é avivamento. Você sabe o que é viver avivamento? É o que o apóstolo Paulo viveu. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que o apóstolo Paulo chega a uma cidade e ele está andando com os seus companheiros e vem uma mulher com um espírito de adivinhação atrás dele dizendo: esses são verdadeiros homens de Deus. Esses são verdadeiros homens de Deus. Esses sim são homens de Deus. Aquilo causa a raiva, ira ao apóstolo Paulo, porque Deus dá o discernimento. Existe um demônio querendo te engrandecer. Existe um demônio que está falando. O apóstolo Paulo olha para aquela mulher, repreende, aquela mulher liberta. E aí, aquele povo que dominava aquela mulher causa uma ira contra o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele gerou uma mudança na vida de alguém. Entenda uma coisa: se tem uma coisa que Satanás fica com raiva, é de um crente que gera avivamento na vida dos outros. Porque o avivamento tem o poder de libertar, o avivamento tem poder de restaurar, o avivamento tem poder de quebrar cadeias. Você quer ver uma outra manifestação de avivamento? A adoração. Diga para quem está do seu lado: adore. Porque a adoração é símbolo de movimento, de avivamento. Você quer ver? O apóstolo Paulo está lá na cadeia, Paulo e Silas. Irmão, não tem luz. O ar é complicado. A prisão é horrível. Eles foram espancados e estão presos. O que nós vamos fazer agora, Silas? Nós vamos adorar a Deus. E aí eu trago aqui um parênteses para você. Não tem nada para fazer? Adore, crente. Ao invés de entrar num quarto escuro, adore. Ao invés de deixar o mal ocupar tua mente, porque mente vazia é a oficina do diabo e de qualquer outra coisa que não preste. Se tem alguma coisa pior que ele. Paulo e Silas estão presos. E você observa que eles não estão adorando para serem libertos, não. Paulo, adora porque em meio à tua adoração tu vai ser liberto.
Paulo, a chave é só adorar. Irmãos, escute o seguinte. Existem algumas canções, e eu amo música, você sabe disso. Eu sou músico. Que falam sobre a chave é só adorar. E eu vim te dizer que não é. A chave para abrir portas é só adorar? A chave para cura é só adorar? Irmãos, aonde está isso na Bíblia? Já foi comprovado que nós do Ocidente, nós somos muito emocionados. Eu já preguei isso para você. E às vezes sem ler, só na interpretação de alguém que canta ou de alguém que fala, a gente traz aquilo para si. Adore que o milagre chega. Eu já preguei isso. Adore que a porta abre. Adore, irmão. A tua adoração não é para liberar bênçãos. A tua adoração é porque você serve a Ele. Quantas vezes, seja sincero comigo, nós adoramos e Ele não fez nada? Quantas vezes nós adoramos e Ele não manifestou nada? Ah, pastor, mas eu adorei e Ele manifestou. Bondade e misericórdia. Não confunda a bondade e a misericórdia de Deus com a chave para tudo na sua vida. A adoração não é para que Ele manifeste. Porque eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. E mesmo na cadeia, Ele continua sendo Deus da minha vida. Mesmo debaixo de perseguição, Ele ainda continua sendo o meu Senhor. É um nível de avivamento que você precisa entender. O meu avivamento não é externado de fora para dentro. O meu avivamento é externado de dentro para fora. Porque quando eu trago de fora para dentro, eu preciso que aquilo que está do lado de fora se manifeste para causar alegria aqui dentro. Mas quando eu sou avivado verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus, o cenário pode ser o pior. O mundo pode estar de cabeça para baixo, que aqui dentro eu estou adorando. Aqui dentro eu estou fortalecido. Aqui dentro eu tenho fé. Aqui dentro eu estou debaixo da esperança. É por isso que talvez Silas perguntou: Paulo, o que fazer? E a resposta de Paulo é: vamos adorar. Não tem como fugir, não tem como sair, não tem como gritar. Então o que nos resta é adorar. Diga para quem está do seu lado: um verdadeiro avivalista, um verdadeiro crente avivado, ele adora a Deus. Diga para quem está do seu lado: você já adorou? Então eu vou te pedir para fechar os seus olhos e vou te dar 30 segundos para tu levantar a tua mão e adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Você está avivado aí, crente? Tem avivamento no teu coração? Então tem palavras para entregar a Ele. Pastor, mas está tudo ruim. É o melhor momento para adorar. Pastor, está tudo de cabeça para baixo. É o melhor momento para adorar. Pastor, estou vivendo o pior do meu casamento. É o melhor momento para tu render as tuas mãos e dizer: Senhor, não é por aquilo que tu faz. Está tudo ruim. Está de cabeça para baixo. Satanás está se levantando a cada dia mais. O poder dos homens maus estão querendo me destruir. Mas todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Tem crente avivado aqui na Devec Vilar dos Teles? Então se tem avivamento, se manifesta. Um crente avivado tem que adorar. Jesus está dizendo: eu preciso abrir o entendimento de vocês. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. É por isso, irmãos, eu não estou falando mal de quem gosta. Eu, pastor Anderson, mas cada um tem uma intimidade com Deus. Eu não preciso que alguém venha liberar uma palavra acerca do meu futuro. A combustão da minha vida não é... Claro, Deus usa homens e mulheres para a minha vida. Pastor isso, pastor aquilo outro. Mas eu estou falando para você que se Deus não usar ninguém para mim, eu continuo de pé e firme. Porque a maior revelação já está escrita. E essa revelação aqui foi o próprio Deus que manifestou. Eu estou falando para você porque existem crentes que a combustão deles é: assim diz o Senhor. A combustão deles é: você de camisa preta, Deus, não. E eu sei que o meu Deus pode usar profetas para fazerem isso. E Ele usa, e eu acredito. Só que eu estou dizendo para você que se nenhum deles for usado para mim, eu continuo entendendo que o meu final será melhor do que o meu início.
e que Deus tem coisas novas para mim, para minha casa. Por quê? Porque está escrito. Está escrito: a tua casa vai servir ao Senhor. Está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Está escrito: pode entrar, porque eu dou ordem aos meus anjos para te guardar na tua entrada e na tua saída. Pode andar, porque eu dou ordem aos meus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ei, meu filho, pode ficar tranquilo acerca do presente, porque o teu amanhã, o teu final será melhor do que o início. Ei, meu filho, eu sei que você hoje está derrotado, mas no futuro você será mais do que vencedor. Eu vim aqui te lembrar: tudo que você precisa já está escrito. Ele não vai escrever, ele não vai te falar. Tudo que você precisa para viver o que Deus tem para a tua vida já está escrito. Diga para quem está do seu lado: já está escrito. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando com Jerusalém. Escute isso, a gente já está terminando. O que Jesus está fazendo é algo extraordinário. Ele está abrindo o entendimento dos discípulos, que estão com medo porque ele havia morrido, e agora está reavivando neles através da ressurreição. E talvez a ressurreição era o fato principal e mais importante para que eles ativassem o ID de Cristo. Rapaz, ele ressuscitou, ele cumpriu. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente. Então o que ele faz, pastor Augusto? Ele relembra: eu estou aqui, e vocês viram que eu morri, mas eu ressuscitei. Mas eu preciso relembrar vocês do que está escrito. Sabe o que Jesus está fazendo? Mexendo com o emocional e o psicológico deles. Porque por mais que ele ressuscitou, o emocional e o psicológico dos discípulos está abalado. Então Jesus está dizendo: deixa eu lembrar a vocês que está escrito. Então, se está escrito aquilo que eu iria viver, também está escrito aquilo que iria se manifestar. Se está escrito aquilo que aconteceria, também está escrito aquilo que virá. E uma das coisas que está escrito, recebe essa palavra, que a dificuldade de hoje, ou a adversidade de hoje, não se compara à glória que será revelada sobre a tua vida. Olha para os olhos que teu irmão que está do seu lado, vai, pega na mão desse crente que está do seu lado e diz: alegre o teu coração. Não, irmão, pelo amor de Deus, você não está alegrando o coração dele com uma viagem, com uma notícia boa, com o dinheiro que tu vai emprestar. Você está falando daquilo que vai acontecer no futuro dele. Abre a tua boca e diga: alegre o teu coração. A dificuldade do tempo presente não se comparará com a glória que será revelada. Eu declaro: haverá glória sobre a tua casa, haverá honra sobre a tua vida, haverá libertação sobre o teu ministério, haverá salvação sobre a tua família. A glória que será revelada. Agora escute isso para a gente já terminar. Em quem seu nome seria pregado o arrependimento? Não existe evangelho sem arrependimento. É por isso, irmãos, que às vezes, escute isso, eu gosto muito de muita mensagem. Eu assisto, eu ouço, eu gosto. Meu amigo, o pastor Miguel Ângelo, você conhece? Chovendo, né? Vai parar até você ir embora, fique em paz. Quando você chegar em casa, talvez volte a chover, mas até você ir para casa. Você tem fé? Amém. Tem um irmão que fez assim, ó. Meu amigo Miguel Ângelo, pastor Miguel Ângelo, você conhece? Ele fala sempre assim, quando ele quer perguntar se alguém levou uma mensagem boa, que às vezes ele está com vontade de ouvir alguém, e aí ele não conseguiu estar aqui ou em qualquer lugar para ver, e eu trouxe essa pessoa aqui, ele fala assim: Anderson, sabe, a mensagem foi boa? Aí ele, não, esquece. Michele, a mensagem foi boa? Ele pergunta para a Michele, por quê? Porque todas as vezes que ele me pergunta a mensagem foi boa, eu falo: ótima. Ele: irmão, mas tem uma galera que... Irmão, a mensagem foi top. Aí ele fala: Anderson, toda mensagem é boa para você, mas não é a mensagem do reino. Ele não está falando sobre Jesus. Uma vez eu estava num lugar, numa igreja, e aí o pastor estava pregando Salmo 23. Irmãos, eu estava assim: rapaz, que mensagem é essa, cara? Rapaz, estou entendendo nada que esse cara está falando.
Eu falei, ele está viajando demais no Salmo 23. Aí vem a mente do pregador. Se eu sou eu entro por aqui. Eu falo isso, eu cito esse versículo. Irmãos, eu fiquei parado. Quem estava na minha frente criticando, quem estava atrás de mim criticando, quem estava do meu lado criticando. Aí eu falei, rapaz, que doideira. Quem botou esse cara para pregar, irmão? Não tinha ninguém melhor, não? Irmão, crítico, ou você acha que o pastor é perfeito? Aí eu olhei assim, aí o Espírito Santo deu um tapa na minha cara, que eu virei. Aí eu olhei para o lado, tinha uma senhora soluçando de chorar. Eu falei, rapaz, caraca, tá doente. Quando eu virei para trás, tinha uma fileira, na outra fileira atrás, tinha um irmão falando assim, Senhor, obrigado pela sua palavra. Rapaz, naquele dia o Espírito Santo falou comigo, não tem nada a ver com a tua necessidade, tem a ver com a manifestação daquilo que eu sou. Aí o Espírito Santo soprou no meu coração e disse, encaixe-se na minha palavra. Porque às vezes a gente quer na necessidade e não tem nada com a necessidade. Aí o Espírito Santo disse para mim, encaixe-se na minha palavra. É você que tem que se encaixar naquilo que está escrito. É como se o Espírito Santo estivesse falando para mim, meu filho, acorda. Não é para o teu bem querer, não é na tua necessidade, não é na tua lógica. Já está escrito, então se encaixe na minha palavra. Eu falei, rapaz, eu tenho muito que aprender. Uma outra vez, numa conferência, estava eu e Michele do lado de alguns amigos. E quem trouxe a primeira mensagem explodiu o ambiente. Eu falei, uau! Crítico. Rapaz, quem vai pregar minha segunda mensagem vai ficar difícil, hein? Porque esse daqui trouxe uma mensagem com poder, fogo e entendimento. E eu confesso para você que o outro pastor que pregou, eu não sei, mas ele não conseguiu encaixar o tópico 1 no tópico 2, no tópico 3, no tópico 4. E aí, uns amigos que estavam do meu lado falaram, rapaz, não está maneira essa mensagem não. O primeiro engoliu ele. Só que as minhas lágrimas caíam igual criança. Ele olhou para mim e falou, rapaz, está chorando de quê? Dessa mensagem eu falei, irmão, é tudo que eu estou vivendo. Eu precisava ouvir essa mensagem. Pode não ter nexo para você, pode não fazer sentido para o da esquerda, mas para mim é Deus batendo na porta do meu coração e dizendo, tá aí aquilo que você precisa para ficar mais um dia de pé. Eu chorava igual uma criança, sabe? Eu chorava porque o Espírito Santo falava comigo, o Espírito Santo se manifestava. Eu vim aqui te dizer que a palavra de Deus tem que causar alguma coisa na tua vida. Se tu escuta e nada causa em você, o problema não é a palavra, o problema não é o pregador, o problema não é a igreja, o problema é que tu quer a tua necessidade. E Deus manda eu te dizer, Adevec Vilar dos Teles, ei, você é a criatura, Ele o Criador. É Ele que faz, é Ele que diz, é Ele que age. Então se encaixe na palavra dEle. Porque se encaixar na palavra dEle é receber uma coordenada de obediência. E sabe qual foi a coordenada para os discípulos? Olha aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Se não causar arrependimento, irmãos, diga para quem está do seu lado, pare de pregar por emoção. Seja firme. Seja firme. Sabe por que você tem que pregar a palavra de Deus? Começando por Jerusalém. Ele está dizendo aqui, antes de mandar vocês para Samaria e para até os confins da terra, Ele está dizendo, é a Bíblia, arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Olha a ordem de Jesus para os seus discípulos. Antes de sair por aí, é dentro de casa. Antes de ir para Samaria, é dentro de Jerusalém. Antes de ir até os confins da terra, é aí, ó, no seu próprio espaço. Então eu vim aqui relembrar, não estou acusando ninguém, mas talvez tu está fazendo muito do lado de fora e está fazendo pouco do lado de dentro. Talvez você está ganhando um monte de gente que está indo para o céu do lado de fora, mas se Jesus voltar hoje, os que estão dentro da tua casa ficam. É marido que vai para o inferno, é esposa que vai viver com o anticristo, é os filhos que não vão para o céu. Então um recado de Deus para a minha e para a tua vida
vida hoje é: o evangelho tem que causar arrependimento. Quem bebe não bebe mais, quem fuma não fuma mais, quem adultera não adultera mais, quem vê pornografia não vê mais, quem mentia agora não mente mais, quem era 7-1 agora não é mais, quem era problemático agora não é mais, quem falava mal dos outros agora não fala mais de ninguém. É o arrependimento que é a maior marca da salvação, mas não tem que começar do lado de fora. Aí a Bíblia vai dizer: antes de eu olhar para o cisco no olho do meu irmão, tem uma trave no meu olho. Eu vim aqui te dizer: antes de pregar do lado de fora, comece por Jerusalém. É a tua casa, é a tua família, é o teu casamento, é os teus filhos. Cadê aqueles que vão pregar a palavra de Deus e quando ele voltar vão ver a casa indo morar no céu? Tem que começar pela tua casa, tem que começar pelos teus filhos, tem que começar pelo teu casamento, irmãos. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Eu já falei isso aqui uma vez. Se Jesus voltar hoje, os teus vão para o céu? Quantos da tua casa ficam se Jesus voltar hoje? É filho que fica, é esposa que fica, é marido que fica. E se Jesus voltar no individual, a morte, os teus vão para o céu. Existem coisas mais valiosas, pai e mãe, do que ver uma placa de um filho num consultório. Existem coisas mais valiosas, papai e mamãe, do que ver teu filho numa formatura de militar. Teu filho se formando e se graduando. A graduação não vai levar ele para o céu, a psicologia não vai levar ele para o céu, o direito não vai levar ele para o céu. Busca primeiro a salvação dele espiritual. Da mesma forma que tu investe na vida profissional, Deus está mandando te dizer: investe na vida espiritual do teu filho, porque é esse investimento espiritual que vai levar ele para o céu. O que adianta juntar tesouros na terra e não juntar tesouros no mundo celestial? A Bíblia está dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar. Eu conheço pessoas com filhos que têm muita grana, mas atribulados. A mãe que investiu tanto no futuro do filho, mas esqueceu na vida espiritual. E hoje tem um filho que é top, uma filha que tem muito dinheiro, mas é atribulada que só. É atribulado que só, não para num casamento. Vive uma vida totalmente de discordância daquilo que foi ensinado dentro de casa pelo Evangelho. Por quê? Porque investiu no mundo dos homens e não investiu no mundo dos Deus. No mundo de Deus. Deus está dizendo: o arrependimento começa em Jerusalém. Não é jogar teu filho num psicólogo. Se ele precisar, jogue. Mas não é porque você deixou de fazer dentro de casa. Não é achar que dando toda a parafernália de tecnologia para o teu filho, isso vai suprir. O diabo não pega ele na boca de fumo, mas pega ele na prostituição, num jogo de videogame. Você já viu como aumentou o índice de prostituição hoje no mundo? De garotos que estão começando a se prostituir com 8, 9 anos de idade por conta de uma porcaria de uma televisão, de um jogo de videogame. E a gente fala: o mundo jaz no maligno. Na realidade, é a gente que está abrindo a porta e dizendo: entra. Jesus está dizendo: o arrependimento começa em Jerusalém. Diga para quem está do seu lado com muito carinho: Deus quer te usar primeiro para dentro da tua casa. O reino de Deus não é tomar a força? Traga o reino de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Vamos terminar. Vocês são testemunha de todas essas coisas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês andaram comigo, vocês viram tudo. É isso. Quantos aqui têm experiência com Deus? Vocês são testemunha dessas coisas. Quantos aqui já viveram e já viram milagre na vida dos outros? Famílias restauradas, pessoas restituídas, enfermidades sendo curadas. Vocês são testemunhas de tudo isso. Quantos aqui já viveram livramento? Vocês são testemunhas de tudo isso. Agora, Jesus libera uma palavra de obediência para eles. Eu envio vocês a promessa do meu Pai. Mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. O que Jesus está dizendo? Comece por Jerusalém.
Aplique tudo aquilo que você tem aprendido e vivido dentro da sua casa. Fica lá, até que do alto sejais revestidos. O lugar que Deus te plantou, a casa, a igreja. Deus está dizendo, fique lá, até que do alto sejais revestido. Isso não estava na mensagem, mas eu vou liberar essa palavra aqui. Talvez para você, irmã ou irmão que está passando um problema no seu casamento, Deus está mandando dizer, fica lá, até que do alto sejais revestido. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque a vontade dos discípulos era sumir. Eles já mataram Jesus, o que não vão fazer com a gente? Mataram aquele que andou sobre o mar, o que vão fazer com a gente? Aí Jesus está dizendo, é aí onde vocês viveram e viram a maior dor, é que vai ser liberada uma palavra sobre a vida de vocês. Fiquem reunidos, até que do alto sejais revestidos. Diga para quem está do seu lado, não saia do lugar que Deus te colocou. Não vá para outro lugar debaixo de emoção. Emoção passa. Vou trazer uma palavra agora de servidão para a gente encerrar. O lugar que Deus te plantou é o melhor lugar para você estar. Até para você que está me visitando, nos visitando. O melhor lugar que Deus te colocou é a tua igreja. Se Deus mandou você vir para cá, venha. Se Deus mandou você ir para lá, vá. Mas não saia sem a direção de Deus, achando que vai viver o emocionalismo da servidão. Lá eu tenho mais oportunidade. Lá eu consigo crescer. Não. Você cresce no lugar que Deus te plantou. Deserto também gera crescimento. Vale também gera crescimento. Dá para crescer em meio aos espinhos. Dá para crescer em meio às rochas. Porque quem gera o crescimento não é a terra, é o Senhor. Você pode estar no melhor lugar e não ver nada crescer. E você pode estar no pior lugar e Deus pegar você e te elevar a um nível maior. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Te mostro. Tá Ló e Abraão e os pastores dele brigando. Deus disse, se despede de Ló. Abraão chega para Ló e fala, escolhe o que tu quer. Ló escolhe os maiores e melhores pastos verdejantes, e Abraão fica com aquilo que sobrou, porque a realidade não era a visibilidade daquilo que eles tinham, mas era o entendimento. A promessa está sobre mim, a promessa é minha, e aonde eu pisar a planta do meu pé, o lugar frutificará. É por isso que Abraão não brigou com Ló. Ô Ló, eu que tenho que ficar com o melhor lugar, eu que tenho que ficar com os pastos verdejantes. Abraão entendeu, não é o lugar, é a presença que anda comigo. Não é a visibilidade do lugar, mas é a graça sobre a minha vida. Então recebe essa palavra, Devec Vilar dos Teles. Aonde Deus te plantou, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te prosperar, haverá um frutificar da graça de Deus sobre a tua vida. O emocionalismo mata a tua servidão, mas o entendimento de viver no centro da vontade de Deus faz você viver coisas extraordinárias em ambientes complexos e adversos. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Atos capítulo 2. Então veio um vento, um som de um vento veemente e impetuoso, entrou no lugar onde eles estavam, e agora eles foram cheios. Eles não precisaram sair para ser cheios, eles foram lá, no lugar em que Deus falou. Então a mensagem para você é: se é avivado ou quer ser avivado, obedeça a palavra de Deus. Se Deus mandou continuar, continua. Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou você não sair, não saia. Por quê? Porque a manifestação do poder de Deus está condicionada à sua obediência. Agora eu termino dizendo, foi Jesus que apareceu a eles, Leandro. Então eles entenderam que era Jesus. Eles viram Jesus. Alguém aqui já viu Jesus? Como é que ele é? Aquele homem da... Eu nem sabia que tu estava aí, cara. Nem sabia. Mas é aquele homem da foto? Não. Você já sabe que aquilo ali foi um marketing. Você sabe disso. Mas não vou entrar nessa história, não. Quem aqui já viu Jesus?
Agora, olha a diferença. Quem aqui já ouviu Jesus? Quem aqui já sentiu Jesus? Então uma coisa, e eu encerro aqui, que a palavra de Deus dá, que a obediência à sua palavra dá discernimento, para mim entender quando é Deus que está falando ou quando é o diabo que quer me enganar, para mim entender quando é Deus que está falando ou são as minhas confusões emocionais e psicológicas que estão querendo enganar o meu coração. É por isso que um crente avivado, ele vive aquilo que Josué capítulo 1, verso 8 vai dizer: medita no livro dessa lei de dia e de noite, faça conforme tudo está escrito nele, para que no teu caminho vá bem e você venha prosperar. Fala para quem está do seu lado, essa prosperidade não tem a ver com dinheiro. Essa prosperidade tem a ver com tudo que você fizer. O nome do Senhor será glorificado. Em tudo que você fizer haverá sucesso. Em tudo que você fizer haverá crescimento. Então recebe essa palavra. Eu não vim aqui pregar para você que um crente avivado só recebe, sabe, só recebe pena. Eu não vim aqui pregar para você que um crente avivado só vive em perseguição. Não, não, não. No mundo tereis aflições, e se acostume com isso, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Eu profetizo o avivamento sobre a tua vida, que já veio através da palavra, vai te fazer viver um caminho de prosperidade, um caminho de honra, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de certezas, de convicções. Eu profetizo, o teu avivamento vai gerar avivamento na tua casa, primeiro em Jerusalém. Aquilo que Deus está manifestando na tua vida vai manifestar na tua descendência, vai manifestar no teu casamento, primeiro em Jerusalém, mas depois também em Samaria. É vizinho que vai mudar, é vizinha que vai abandonar a macumba, é vizinho que vai ter que parar de ir pro bar, mas também vai chegar até os confins da terra. Alguém vai dizer: tem uma casa lá em Vila dos Teles, que eu não sei o que acontece, mas sai um poder, sai uma graça de lá. Tem um testemunho de um jovem lá na Devec Vila dos Teles, que ele estava vivendo o pior da sua vida, mas quando o avivamento chegou, ele viveu as maiores manifestações do poder de Deus. Recebe essa palavra. Eu profetizo, o avivamento acontecerá na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, até os confins da terra, e o nome do nosso Senhor será glorificado sobre a tua vida. Que assim seja.